como é que é YouTube, é a primeira vez que eu faço um vídeo a mostrar a cara, é a primeira vez que eu faço um vídeo a falar para uma câmara e venho aqui falar de uma coisa simples, mas que já vejo muitas perguntas, muitas questões em grupos de Caminhos de Santiago. Eu fiz 2 Caminhos de Santiago, Caminho Central Português, comecei no Porto, fiz até Santiago e depois de Santiago fiz até Finisterre. Em julho de 2021 foi o primeiro caminho, a primeira experiência enquanto peregrino, como lhe queiram chamar. Adorei, foi um prazer espetacular, tanto que passado 2 semanas tive que voltar, portanto acabei por fazer o caminho de Santiago, o primitivo. Fiz Porto Oviedo, de autocarro, e depois fiz de Oviedo até cá abaixo, Santiago, onde terminei. Foi um prazer fazer, foi qualquer coisa, e neste momento estamos a falar de, passado 2 meses, a vontade de querer fazer mais um caminho, mas para já não o vou fazer. No entanto, venho aqui falar de alguns pontos que podemos ter em consideração e que muita gente, em grupos de Facebook, muita pergunta, muita coisa, eu venho aqui deixar o meu testemunho, a minha experiência e as minhas ideias e os 10 motivos para que quem o vai fazer, antes de o fazer, tenha algumas considerações. E deixo aqui, primeiro, faz o teu ritmo, sem qualquer problema. Pá, se tens poucos dias para o fazer, faz em poucos dias, faz menos etapas, faz menos quilómetros, tenta fazer em menos, não é tempo possível, mas tenta fazer em menos esforço, digamos assim. Pá, se tens mais dias, porreiro, espetacular, faz mais quilómetros, faz mais etapas, começa de mais longe, faz como te apetecer, mas para que no final não se torne uma coisa penosa e uma coisa que tu penses, ei, o que é que eu acabei de fazer? Ou mesmo a meio, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer 20, 30 km por dia, mas porquê? Não, a ideia do caminho é tu aproveitares, teres a experiência, aprenderes, veres as coisas e desfrutares das pessoas, das paisagens, dos sítios, de cada dia em que vais fazer esse mesmo caminho. Segundo, não há a roupa certa. Há pessoas que utilizam a mesma roupa desde o primeiro dia ao último dia. Como é lógico, lavando todos os dias, porque em todos os albergues existe sempre sítios para lavar essa mesma roupa sem qualquer problema, estás à vontade, tens sítio para lavar, tens sítio para secar, estás completamente à vontade e ninguém vai olhar para ti e vai te chamar o que quer que seja ou simplesmente olhar para ti com nojo, digamos assim. Não, estás à vontade, usar a mesma roupa do início ao fim, seja em 5 dias, seja em 10 dias, seja em 20 dias, completamente normal, não, sem ideias, sem qualquer outra situação. Estamos à terceira situação, que para mim foi a melhor de todas. Trata-se de a conversar com toda a gente. Isto é, tu vais andando e o caminho proporciona com que tu fales com a pessoa da loja, a pessoa do café, a pessoa do restaurante, a pessoa do albergue, com as pessoas que vão passando por ti, que estão a fazer o caminho, seja mais depressa, seja mais devagar. O importante aqui é falares com toda a gente, estar aberto a que possas falar com toda a gente. Desde ao mais novo ao mais velho, não tem problema. Fala com toda a gente. Ao final, seja ao final de 5 dias, seja ao final de 10, 15, 20 dias, o tempo que tu tiveres de fazer o caminho de Santiago, e seja qual caminho for, o importante, e vais perceber isso, são as pessoas. Não é o fazeres do caminho, é sim as pessoas. E passo à quarta situação. Procura ter momentos a sós para ti. São momentos importantes, depois do que eu disse anteriormente, teres feito amizades, teres estado com pessoas, teres conhecido, teres falado, teres almoçado, jantado, tomado pequeno almoço, o que quer que seja, tem também ter algum tempo para nós. Seja no início do dia, seja a meio da etapa, seja no final da etapa, seja no final do dia, seja antes de ir dormir, o que quer que seja, a altura que seja. O importante é ter um momento a sós, ter um momento para nós. E não estou a dizer um momento para nós de estarmos ao telemóvel, de estarmos a ligar para a família ou a falar com amigos. Não, um momento a sós é numa paisagem espetacular, pararmos, fazermos ali um review do que está feito até àquela altura, pôr as ideias em ordem, estar ali um bocado de tempo a aproveitar, a desfrutar do momento em si, do momento a só, do momento em silêncio, enquanto para nós próprios. Com isto leva-me à quinta situação. Levar só mesmo o essencial. Sim, é clichê, sim, é o que toda a gente diz para se fazer e muita gente não o faz. Eu próprio não o fiz, no primeiro caminho que o fiz, não fiz. Levei peso a mais, levei carga a mais, que com a continuação dos dias, ao chegar ao final do caminho, ao chegar, neste caso, no mínimo, a Santiago, olhei para a mochila e pensei, isto eu não precisei, isto eu não vou precisar, isto
não valeria muito a pena ter trazido, porque aqui também vende, aqui também tem, portanto, essa é a situação. E, portanto, levar somente o essencial. O que eles aconselham e o que é aconselhado é que no máximo se leve 10% do peso na mochila, do nosso peso corporal. Portanto, levar só mesmo o essencial. Não precisas estar a levar 20 mudas de roupa, não precisas estar a levar 3 ou 4 sapatos, não precisas estar a levar 20 boxers, 20 cuecas, 20 meias. Não precisas. É o essencial. São 2, 3 camisolas, 2, 3 boxers, cuecas, 2, 3 meias, umas botas e umas sapatilhas para poderes andar a fazer o caminho e depois poderes trocar já no albergue. É o essencial. Não precisas de mais nada. E chegamos à sexta. Faz-te de turista. E porquê que faz-te de turista? Simplesmente quando se está a fazer o caminho, não só estamos a andar. Se bem que há algumas pessoas que eu apanhei, quer no caminho central português, quer no caminho primitivo, esqueçam. Aquilo era uma maratona para eles. Era começar às 6 da manhã e às 10 da manhã já tinham que estar no albergue da outra cidade, da outra zona, no final da etapa. E isto a terem feito 25, 30 km. Era uma verdadeira maratona. Não vale a pena. O fazer o caminho não é só o fazer o caminho, é o aproveitar enquanto se está a fazer, porque vamos ver paisagens espetaculares, vamos conhecer gente espetacular, vamos conhecer sítios espetaculares, vamos fazer coisas espetaculares. Portanto, o caminho não é só fazer andar ou só o chegar do ponto A ao ponto B. É todo o que existe no meio e que existe desde o início até ao final. Seja uma etapa de 5 km, seja uma etapa de 10, seja uma etapa de 20. Desde o início até a final, há que aproveitar, há que desfrutar. E não fazer a correr, porque não vais ver nada, não vais aproveitar nada, não vais conhecer ninguém e vais chegar ao final da etapa e olhar e pensar: o que é que eu fiz hoje, o que é que eu conheci hoje? Portanto, não vale a pena. Vão sempre existir zonas, sejam em cidades grandes, sejam em cidades pequenas, sejam em aldeias em que vivem 2, 3 pessoas, não interessa. O que interessa é aproveitar o momento e o que esteja a ser feito naquela altura, naquele momento em que tu estás a fazer o caminho. Chega um sétimo. Não planejes muito. Porquê que não planejes muito? Porque eu vi gente, e ouvi gente a falar, que planeou desde o dia 1, dia 5, dia 6, dia 7, dia 10, o número de dias que tenham sido escolhidos para fazer o caminho, em que planearam quanto é que iam fazer na primeira etapa, quanto é que iam fazer na segunda, quanto é que iam fazer na terceira, quanto é que iam fazer na quarta e por aí fora, onde é que iam comer, onde é que iam parar para jantar, onde é que iam parar para dormir. Estava tudo delineado ao pormenor. Não vale a pena. Não vais aproveitar, vais estar simplesmente a seguir a tua lista de onde é que eu tenho que estar, onde é que eu vou, como é que eu vou, com quem é que eu vou, até onde é que eu vou. Não vale a pena. O que eu fiz foi pegar, em traços gerais, mais ou menos o número de quilómetros que eu ia fazer por dia, ver mais ou menos entre X quilómetros o que é que existia de albergues, hostels, hotéis, o que quer que seja, para poder passar a noite. E depois no sítio eu arranjava restaurante, eu arranjava um supermercado, eu arranjava alguém com quem comer, alguém com quem partilhar uma refeição, sem qualquer problema. E portanto, deixar aqui uma margem, mas uma margem grande para ser surpreendido, para vivenciar momentos, porque ao longo do caminho não só vamos conhecendo as pessoas, como essas mesmas pessoas nos vão levar a outros sítios que nós não tínhamos pensado. Vamos com elas. Se o nosso sentimento, se o nosso momento, se a nossa química está boa e estamos para ir para aquele lado, por que não aproveitar? Naquele momento o teu coração, o teu destino, a tua situação estava para ali. Vamos para ali. Agora, isto é, se tu não planeaste muito. Se tu planeias muito e se vais com uma ideia muito organizadinha do que é que tens que fazer, claro que o teu caminho vai ser para ali e é para ali que está organizado e planeado o teu dia e planeado a tua etapa. Não vale a pena. Deixa fluir. Vai com a maré, vai, deixa-te ir. Não há problemas. Com isto eu chego a um 8º tópico. Isto é, respeita, aceita e aprende. O fazer os caminhos de Santiago, como é lógico, vais conviver com muita gente. Gente alta, gente baixa, gente feia, gente bonita, do norte, do sul, de Itália, de França, de Inglaterra, de Portugal, de Espanha, do que quer que seja, de onde quer que seja. E ninguém é igual a ninguém. Ninguém gosta do mesmo que tu, ou nem toda a gente gostará do mesmo que tu, nem tu gostarás do que toda a gente gosta. Somos todos diferentes
e convém nos adaptarmos a essa situação de maneira a que não seja obstáculo, ou que existam obstáculos em cada situação que se vai vivendo. Deixa fluir. A pessoa gosta de pizza, tu não gostas, não tem problema. Podemos conversar na mesma, podemos nos conhecer na mesma. Deixa fluir. O importante aqui é que possamos levar experiências e aprendizagens para o resto da vida e para o resto do caminho que vai ser feito, quer estejas no primeiro dia, quer estejas no último dia. O importante é aprender. E isso no caminho é certinho que vamos aprender e que se aprende muito. Podem crer. Ao nono motivo. A experiência foi concluída. Tu estás de volta à casa. Durante aquela viagem de volta à casa, pela tua cabeça vai passar as mil e uma coisas que fizeste, que houve, que aconteceu, que viveste, e vais olhar para trás e pensar: eu quero fazer isto de novo. Eu quero viver este momento de novo. Não é fácil. Eu tive a possibilidade, tive o prazer de fazer o primeiro caminho de Santiago, como eu disse, do Porto a Santiago e depois de Santiago a Finisterra, no mês de julho. 2 semanas depois, já em agosto, a vontade era tanta que eu tive que pegar novamente e dizer: não, eu vou fazer novamente. E fiz o caminho de Santiago, o primitivo, saí de Oviedo até Santiago. São etapas duras, é um caminho duro, mas é muito bonito. É qualquer coisa, é um caminho que para mim, mesmo só tendo feito 2, comparativamente com o que eu já vi ali, é dos mais bonitos. É, sem sombra de dúvidas. Mas são experiências que quando tu estás de volta à casa e passa uma semana, passam 2 e passam 3, para a maioria das pessoas é olhar para trás e eu quero fazer novamente. Se calhar pode-se querer fazer novamente o mesmo caminho, ou outro. Porque existem, não digo milhares, mas existem muitos caminhos. Podes ir a partir de casa, podes ir a partir de um determinado ponto, podes ir a partir de um determinado monumento, podes ir de uma determinada zona que te agrade mais, podes ir a partir literalmente do sítio onde está especificamente dito que é ali que se inicia. Existem mil e uma formas de fazer os caminhos. Existem muitos caminhos. Só para dar uma ideia dos principais que eles dizem: é o caminho central português, é o caminho primitivo, é o caminho inglês, é o caminho francês, que é o mais conhecido, há o caminho de Sanabres. Vinha a saber que também existe o caminho de Madrid, portanto, que arranca desde Madrid até Santiago. Existe o caminho da Via La Plata. Existem muitos caminhos. Mais recentemente abriu, ou foi iniciado um caminho, que é o caminho interior português. Existem muitos caminhos, portanto, há sempre a possibilidade de fazer. Com isto, eu deixo agora um último motivo que para mim não é o menos importante, mas também não é o mais importante, mas é uma nota, digamos assim. Quer sejam dias, quer sejam semanas, como é o caso de fazer um caminho francês, quer seja horas, o tempo que seja que estejas a fazer o caminho, pode até ser no primeiro dia, pode ser no último, seja na altura que for, há uma pergunta que toda a gente tem e que lhe passa pela cabeça ao fazer os caminhos de Santiago. E quem disser que não lhe passou essa pergunta pela cabeça está a mentir. A mim também me passou, no primeiro caminho, no segundo já não, mas no primeiro caminho essa mesma pergunta passou-me, que é a pergunta de: mas o que é que raio eu faço aqui? E a resposta é muito simples. É o motivo que te levou a iniciar este mesmo caminho. Porque existem milhares de pessoas que o fizeram e que continuarão a fazer, e toda a gente tem a sua ideia, toda a gente tem o seu motivo. E fazer o caminho não é só o andar, não é só o caminhar, não é só porque eu quero chegar a Santiago, mas essa pergunta vem sempre ao de cima, seja em que altura for. O motivo lá está, é simples, eu estou aqui porque isto. E depois depende de pessoa para pessoa, porque é que ela está ali a fazer aquilo. Mas toda a gente tem essa pergunta, e quem disser que não, está a mentir. A mim ocorreu-me no primeiro caminho de Santiago e foi mágico, posso dizer assim, o ter chegado a Santiago, sentir aquela tal adrenalina, porque a entrada na praça da catedral é qualquer coisa. Se bem que eu pensei que, pelo que eu andava a ver, fosse mais emotivo, mas quando cheguei lá a primeira vez, senti que não foi assim um grande choque. Mas devo dizer que na segunda vez em que fiz o caminho, sim, segunda vez de Oviedo a Santiago, o caminho primitivo, sim, não só porque estava acompanhado, mas porque também senti uma certa adrenalina, uma certa nostalgia, uma certa... daquelas coisas que não há palavras e que não se consegue explicar. Senti qualquer coisa com isto. Quero agradecer, espero que possam tirar algumas ilações daqui, possam ter algumas ideias e perceber como é que o caminho é feito. Então,